Começando então o estudo do mini índice para o dia 17, para a semana do dia 17, aqui relembrando o mensal, rompendo, está na fase do rompimento dessa LTB do canal de baixa, que pode ser uma grande bandeira de alta. Tem também a formação do Okoi, que isso eu vou ressaltar por muitos e muitos meses, vocês vão ver eu falando muito isso, porque no mensal, como vocês sabem, um candle 30 dias. Então, vou ficar falando 4 vezes, porque são 4 semanas, essa situação mensal demora muito a mudar alguma coisa, mas ressaltando o Okoi aqui formando. A linha do pescoço, nós estamos na região nesses últimos 2 meses. O primeiro toque já aconteceu, o segundo toque, nós estamos na região do terceiro toque, junto com 2/3 de força vendedora. E aqui, deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar. Canal de baixa, está rompendo esse canal, está confirmando possível Okoi, região de 2/3 de força vendedora, está na cara de resistência importante que é essa região aqui. Está formando uma grande barra compradora na cara da resistência, foi a barra de junho, do mês de junho. Região de retração, essa parte aqui no final, não importa que é lá na região do fundo. Mensal, então praticamente isso não mudou nada. Por enquanto o candle de julho está querendo formar um inside, candle bem pequenininho e irrelevante. As médias eu não olho no mensal, desculpa. Agora em relação ao semanal, relembrando aqui, a gente consegue ver mais claramente como que o movimento subiu de forma muito esticada. Fez uma sequência absurda de força compradora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas, 2 meses de alta. 2 meses de alta e cravada exatamente na região que tem pressão vendedora. E aí nós tivemos candle de exaustão, candle de exaustão, candle de absorção, 1, 2, 3 de venda formado nessa região muito forte. Mais um candle irrelevante formado aqui na semana anterior, um candle doji, completamente doji. Deixa eu ver o Ibov, qual foi a formação do Ibov, que às vezes tem alguma variaçãozinha. O Ibov foi um dojizinho também, mas aqui olhando o futuro então, doji, e aí vem esse agora dessa semana e formou também um doji, candle de indecisão, justamente em região de bastante defesa vendedora. E aí se eu voltar para cá, relembrando aqui, a gente teve esse movimento de força impulsionada nessa região de fundo, criou um pivô, e se eu pegar projeção desse fundo com esse topo e marcar para cima, a gente vai ter aqui possivelmente já alvos cravados. Sim, 100% praticamente muito próximo aqui, região de confluência, muitas coisinhas para segurar aqui. E deixa eu ver, semanal, possivelmente formando um Okoi, tá? Está na cara do rompimento da linha do pescoço, que é essa região aqui em cima do short. MM20, depois eu vou falar das médias. Sobrecompra pelo IFR, depois eu falo sobre isso. Estamos na 8ª semana consecutiva. Vou colocar no passado agora, tivemos 8 semanas consecutivas de alta, barra 23 e 24 de exaustão, barra 25 absorção, formou 1, 2, 3 de venda, está muito distante da média de 20. Agora vamos olhar a respeito das médias. Média de 20 ainda está muito longe, não é legal esse afastamento. Se eu pegar aqui o afastamento médio, a gente vê que está bem acima do nível normal. Então, quando isso aqui em relação ao afastamento médio da média de 20, quando chega nessa região de pico, tende a defender. Então, nós estamos nessa região de pico. E aí, podemos ter ainda a continuação desse movimento de correção. E se eu ver aqui em relação à média 20 e média 200, cruzaram, deixa eu ver, cruzaram aqui, depois de um tempo que havia cruzado para baixo, agora cruzou para cima. Basicamente, isso aqui é um indício de possível mercado lateral, porque a média de 20 já está flat. Então, estou me importando um pouco com ela, diferente do dólar, que está começando a indicar, deixa eu ver aqui, a média de 20 no dólar está menos flat nesses últimos meses, está caindo, demorado, mas está caindo. Já o índice está flat, está uma onda para cima, onda para baixo. Deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar. Candle, já coloquei o 2, 3, o IFR, tomar cuidado porque ainda está em região de sobrecompra no IFR. No diário agora,
Ah, e no semanal, a gente tem muito espaço para corrigir, tá? Se olhar da pernada toda, desde o início da impulsão, tem alvos lá embaixo ainda. Agora, se olhar dessa pernada aqui recente, tem primeiro alvo aqui ainda para cravar, quase 2.000 pontos ainda de correção. Já no diário, deixa eu abrir. Diário, estamos possivelmente em fase de correção complexa de ABC de Elliott. Relembrando por quê? Que a gente pode ter várias interpretações das ondas de Elliott. Podemos ter onda 1, 2, 3, 4, 5, reacumulação para onda 1, 2, 3. Ou a gente pode estar diante de onda 1, 2, 3, 4 e a 5 vai formar? Ou onda 1, 2, 3, 4, 5. Muitas possibilidades. De qualquer forma, aqui vai ser onda de correção, independente se nós estamos em fase de tendência ou não. De qualquer forma, então, região de defesa. O Okoi formou e cravou alvos, porque nós tínhamos um Okoi aqui na região de baixo. Deixa eu mostrar aqui novamente. Esse micro Okoi aqui. Se eu pegar projeção da cabeça com a linha do pescoço, chegamos em região de alvo. Para confirmar aqui novamente, região de 100% ali, junto com vários fatores para segurar nessa região. Formou uma reacumulação, esse caixotinho, inclusive aqui foi o famoso fundo duplo de continuidade. Como assim? O movimento subiu, primeiro fundo, segundo fundo, fundo duplo de continuidade. Aqui, testou a MM20, parece estar fraca. A média 20 já está fraca para o movimento de alta, já está confirmado. Por quê? Porque o preço já passou para baixo. Então, deixa eu ver aqui. MM20 fraca para a tendência de alta. MM20 rompida e agora servindo como resistência. E formou um padrão aqui que a gente já estudou. De 1, 2, 3, duas vezes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Duas vezes aqui formado nessa região. Com ancoragem da média 20, tá? Formou padrão 1, 2, 3 de venda, ancorado pela MM20. Depois eu coloquei, pode formar um topo duplo de reversão. Pode vir ainda essa região formar um topo duplo. Nós já temos dois topos, só que agora tá mais com cara. Eu até comentei, falei assim, gente, antes de pensar em topo duplo, vamos pensar pelo pior. Qual que é o pior? Respeitar região de fundo, e realmente respeitou. Então, por enquanto, para mim, isso aqui tá formando como se fosse uma bandeirinha, um canal. Então, nem vou colocar mais essa questão de topo duplo, tá bem feio para ser topo duplo, mas pode ser uma bandeira de alta. Deriva não é diferente de bandeira, tá? Deriva é outra coisa. Então, ou pode vir formar lateralidade. Está caindo em forma de canal de baixa, justamente por causa dessa bandeira. Deixa eu ver aqui, voltando para cá. Essa bandeirinha, deixa eu ver se tem no layout oficial. Tenho no layout oficial. Então, tomar cuidado com essa bandeira, respeitando muito. Inclusive, já deram operações nessas últimas semanas de venda, exatamente nessa região de topo do índice. Já em relação aos 60 minutos, deixa eu até mudar isso aqui, porque não tá... Fica mais fácil. Diário 60. 60 minutos. A gente consegue ver aqui como que essas extremidades estão respeitando. Aqui continua sendo uma região forte, porque esse aqui pode ter sido um rompimento falso, porque quando subiu, fez troca de polaridade aqui de novo. E aí, será que aqui vai respeitar? E a possibilidade de estar formando uma figura aqui, olha só, não deu certo. Ombro, cabeça, ombro. Movimento extremamente enganoso, porque por mais que esse aqui seja um padrão de alta, a gente estava diante de quem mais forte? Um canal de baixa. Então, isso aqui é uma coisa importante. Geralmente, essas figuras dentro de um canal tendem a ser muito, muito enganosas, tá? O Okoi, então, aqui falhou o Okoi. E aí eu vou puxar
mais essa região aqui para frente, porque pode servir como região de troca de polaridade. Vou até arrastar um pouquinho para cima, deixar aqui praticamente a mesma coisa, só um maior que o outro. Então, LT é importante, meio daqui é importante, até porque nós temos uma sequência compradora aqui. Pode ser que venha defender, pode ser que não. 60 minutos, então, caindo em canal de baixa, cuidado com o caixote das extremidades. Vou tirar isso aqui. E testando a média 200. Sim, ainda está uma bagunça em relação à média 200. 200 aritmética aqui em cima, 200 exponencial aqui em cima. Uma bagunça real com essa região. Nos 60 minutos, o que eu preciso ressaltar? Deixa eu ver o que mais. Médias, nada relevante. Região 200, tende a dar gatilho errático. 15 minutos. Nada. Canal bem feio, bem complicado aqui. 5 minutos. Terminou em canal, tá? Em canal do dia anterior, sexta-feira. Finalizou em movimento esticado, só que eu não vejo mais a 9,20 forte. Aqui a gente pode ter talvez um gap de baixa, caso a gente não imagine que não haja fim do pregão e que haja um movimento sequencial. A gente teve um teste da média 50 aqui. A 50 está reagindo? Eu acho que ainda não deu tempo para ela confirmar que está forte. Então, se a gente tem um gap de baixa, a gente vai ter a atitude de quem? É da 50. É da 50 reagindo. Só que tomar cuidado com o canal de Keltner. Cuidado com o canal de Keltner. Se eu olhar a questão do LS, não está ativo em termos gráficos maiores, está tudo bem. E no caso aqui de abrir com gap de alta, a gente vai ter um gap de exaustão. E aí, para abrir com gap de alta e ser esse gap de exaustão, a gente vai ter que precisar a 9,20 alinhar em caso de movimento de alta, mas a gente tem a média 80 para romper, ou a gente vai ter igual aconteceu com o dólar na sexta-feira, esse movimento aqui, ao invés de abrir com gap de alta de exaustão realmente, não, abriu em região de média aqui, não conseguiu romper a média 200, voltou para baixo. Então a gente pode ter esse cenário de ver aqui o índice fazendo esse movimento aqui amanhã, deixa eu desenhar. Abre aqui acima da média 50, testa a média 80, não consegue e volta para baixo. Cuidado com esses movimentos aqui. É mais com o canal de Keltner aqui embaixo, que é óbvio que não é um indicador realmente exato, tocou nele e compra. Não, é região. Basicamente região. 9,20 para mim não tá importante. Independente de como vier abrir o gap amanhã, não tá. É a 50, 80 e 200. Aqui a gente teve um movimento de queda forte. O Ibov, deixa eu ver em relação ao fechamento, fechou na região 117,710. O índice fechou com quase 1.100 pontinhos a mais. Já em relação a Vale e Petro, que são dois ativos que puxam bastante. Petro na sexta-feira, movimento de baixa, mas considerada a quinta foi quase 0 a 0. Só que tem região de topo importante, que sinceramente agora olhando apenas no 60, isso aqui para mim pode ser talvez futuramente um pré-rompimento para movimento de alta no 60, porque 50 minutos no semanal, a média de 20 no semanal vai ser essencial para talvez jogar o preço para baixo, romper essa região aqui. Então, por enquanto, nos 60 minutos eu vejo movimento de alta para a Vale. Já Petro, nos 60 minutos, eu já não vejo movimento de queda e nem de alta agora. Esperava que fosse reagir mais salto para baixo, mas está em canal, tá? Em canal justamente em região de defesa. E o IFNC, que está realmente igual ao índice, se a gente ver nos 60 minutos, praticamente caindo em canalzinho, está testando a média 200. Se romper a média 200 do IFNC no 60, a gente pode ver um movimento mais forte de correção. Então, o nosso índice está travado basicamente por causa do IFNC, região da média de 200. Outra coisa que eu precisava ressaltar sobre o petróleo e minério de ferro, o petróleo subiu, infelizmente subiu, mas por um lado acaba puxando a Petrobras para cima também. E o minério de ferro, deixa eu ver se já abriu para amanhã, mas focando aqui na sexta-feira, nesses últimos dias, 4 dias aí de pregão, a gente teve um movimento de alta, porque a gente, o mundo, né, na verdade, não eu, o mundo está esperando que a China venha baixar os juros.
E isso tende a incentivar a demanda. Se incentiva a demanda, a gente tem o preço do minério de ferro subindo, porque tem muita gente demandando, mas não é no dia de hoje que eles estão demandando. As pessoas têm que entender isso. Muitos investidores pensam a longo prazo, no futuro. Não é que hoje está tendo demanda, hoje não está. É daqui meses que já estão prevendo isso. Então vamos supor que eu estou prevendo que o minério de ferro vai subir lá em dezembro, vai estar valorizado em dezembro. Eu não vou ser burra de comprar em dezembro. Eu vou ser inteligente de comprar mais barato. Quando? Agora. Então, por isso que ele sempre movimenta precificado para o futuro. Não é no dia de hoje. Então, essa alta não é porque o mundo está bonito, é porque eles estão precificando que vai ficar melhor daqui a alguns meses, ou no início do ano que vem. Não é movimento atual, vocês têm que chegar talvez essa situação macroeconômica. Não é agora que está bonito, é a precificação do movimento futuro. Inclusive, em relação ao PEP aqui também, ó. O PEP, para quem não sabe, é uma reunião, como se fosse uma reunião, um encontro de amigos. Só que, na verdade, é maioria inimigo. De pessoas realmente importantes que produzem petróleo. Então, nessa reunião, eles entram em acordo entre si. E aqui a gente está tendo umas decisões até relevantes nessas últimas semanas em relação a quem realmente tem poder de voto. Que qualquer decisão que eles façam pode interferir no petróleo no mundo. E aí a gente viu essa alta aqui interferido muito por causa dessa reunião também. Enfim, deixa eu ver o EWZ, que é nosso Ibov negociado em forma de ETF lá fora. Está fazendo o mesmo movimento que o índice. Aqui, topo, topo, topo. Topo descendente, fundo também. Então, canalzinho. Em região, deixa eu colocar aqui no mensal, região de LT no EWZ, então a gente pode ver movimento de afunilamento, mais ainda movimento para queda aqui, para afunilar cada vez mais. Notícia para amanhã, geralmente não tem, só para confirmar aqui. Segunda-feira, IGP não movimenta muito, mas de qualquer forma preparar para o tipo do gap amanhã. IBCBR também não movimenta tanto assim, Boletim Focus já não movimenta há muito tempo, porque toda semana eles alteram os dados e possíveis reflexos futuros, porque isso aqui sai toda semana, gente, toda semana é uma coisa diferente, toda semana eles acham que a inflação vai estar uma coisa, PIB outra, decisão da taxa de juros uma coisa, então toda semana altera, isso aqui não é muito confiável. Apesar que está com 2 touros. E segunda-feira não tem de ter notícia mesmo, é normal de ter baixo volume. Na terça a gente já começa a ter algumas noticiazinhas. Vendas no varejo, Estados Unidos. Depois, quarta, vamos ver. Quarta-feira. Esses aqui não movimentam. Essa aqui não movimenta. Quinta-feira pode movimentar. Sexta-feira pode, não. Essa semana vai ser bem morna, diferente da próxima semana. Tem uma regrinha na agenda econômica, para quem não sabe, considerando que a semana tem considerando que o mês tem 4 semanas, a primeira semana é bomba, tiro, porrada e bomba. A segunda, tiro e porrada. Terceira, morna, a não ser que aconteça alguma coisa de última hora. E quarta, tiro, porrada e bomba. Então, geralmente, a terceira semana do mês ela é mais de boa, ela é mais tranquila, mas a primeira semana, um tanto de notícias da semana anterior, do mês anterior. Segunda semana também, um tanto de reflexos em relação ao mês anterior também. Terceira semana já não tem coisa, nada praticamente. E quarta semana é notícia fechando talvez o mês todo, o mês anterior também, enfim. Terceira semana, que é justamente a que nós estamos agora, é a mais morna de todas. E considerando que a situação no país, a questão política e jurídica, nós estamos com recesso no Congresso. Então tá de boa, morno a situação. Eles voltam em agosto. Então isso não vai afetar praticamente nada nesses próximos dias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ressaltar. Para quem não acompanha... isso aqui deixa eu apagar. Para quem não acompanha o Vlad, eu recomendo que vocês sigam ele, tá? Ele posta alguns indicadores bem interessantes, por exemplo, de ciclo do Ibov. Deixa eu colocar na parte branca aqui do gráfico.
para mostrar para vocês o que ele fala sobre esse ciclo. Até mostrei uma vez para vocês lá no grupo do Instagram. Imagina ondas. O indicador dele é basicamente isso. Mostra desse jeito. Essas ondas é como se fosse um oscilador que vai mostrar quando será o topo ou fundo do Ibov em questão de semanas ou diário. E aí vamos supor que o Ibov esteja aqui nesse preço de alta. Quando chega nesse preço aqui, independente se é preço de alta ou de baixa, não importa. Isso aqui é fundo desse indicador. E quando chega nesse fundo indicador, independente do movimento que o Ibov está fazendo, é o pico do topo ou fundo. Então, vamos supor que esteja de alta, é o pico da alta. Se está de baixa, é o pico da baixa. E aí, independente do que fizer depois nos próximos dias, semanas, quando chegar exatamente nesse pico de novo do indicador, independente se esteja em baixa ou de alta, já é indicação de que é o início do movimento de reversão. E aí a gente tem esse ciclo, eu não sei dizer agora quando que aconteceu, foi possivelmente, acho que no fim de junho, desculpa, com início de julho, que nós chegamos exatamente nesse topo desse ciclo. Não vai bater exatamente o dia, é a semana, proximidade, nós batemos. Então coincide com tudo que eu falei agora em relação a ser topo do índice. Nós batemos esse topo aqui, tá? Batemos esse topo, região de agora correção. Aí ele tem lá futuramente a próxima data de próxima inflexão que ele fala, que é essa próxima aqui que nós vamos ter, não sei quando agora de cabeça quando vai ser, mas quando chegar na próxima dessa data que ele tem lá, é quando vai ter a possível inflexão, que aí independente do movimento que fizer, já é a exaustão e vai reverter. Se vier de baixa, vai para cima, se vier de cima, vai para baixo. Então eu recomendo que vocês sigam o Fabrício. Fabrício não, chama de Fabrício, mas é Fábio, ou Fábio, deixa eu ver. Fábio, o Vlad, falo Fabrício, mas não, é o Vlad. Fábio, Vlad, eu acho. Sempre falo Fabrício confundindo com isso. Fábio Figueiredo, Vlad, eu sempre falo o nome dele como Fabrício. É Fábio Figueiredo. Vlad, ele não posta no YouTube mais sobre Ibov, tá? Recomendo seguir ele no Instagram. Recomendo que vocês façam isso. Beleza? Então é isso que eu tinha que ressaltar para o índice para essa semana do dia 17 de julho.